Tudo bem, pessoal? Hoje eu estou aqui com o Carlos Eduardo, um grande criador de tizil aqui no Rio de Janeiro. Trouxe o Ragnar hoje para dar uma voltinha aqui também. E vamos conversar um pouquinho com vocês, trocar uma ideia. E acredito que todos que estão aqui no meu canal, né, já conheçam ele, mas para quem não conhecer, fala aí um pouquinho de você, Carlos. Fala, Felipe, beleza? Hoje eu vim fazer a visita aqui com o nosso amigo Felipe. Já estou devendo essa visita aí, já tem tempo. E hoje ele conseguiu me tirar de casa. E eu trouxe o Ragnar aí para dar uns cantinhos. Um pássaro que também nasceu lá no criatório. O Felipe já me mostrou ali o espaço que ele cria as aves dele. E pô, muito bem organizado. Não é muito grande o espaço, mas só pela organização fica um negócio top pra caraca. E pô, o Felipe tá quantas aves, Felipe? Então, são 6 fêmeas de curió, 6 fêmeas de tizil, 2 galadores de curió e 3 tizil. É o total aí do plantel. Ainda tem um outro filhotinho aí que nasceu no criatório, que vai pro colega Márcio, né, que ele está ajeitando lá o espaço ainda para poder levar. Aí são as aves aí que eu tenho hoje. É isso aí. Para apartamento é muito, né? Mas aí eu tentei dar um jeitinho, pegar aqui o apartamento também com uma dependência, que tem um espacinho, aí eu organizei para poder ter o canto dos bichos. Isso aí é importante também. A gente tem um cantinho que a gente não fica acendendo a luz de noite, não fica passando gente toda hora na frente, né? Ter um canto com tranquilidade para as aves poderem reproduzir e não ficar se assustando, isso tudo atrapalha na reprodução. Então o espaço não é grande, mas organizando tudo direitinho dá para ter uma quantidade de aves e reproduzir legal. Realmente, muito bem organizado. As prateleiras ali, ele fez com... Fez com o que aquelas prateleiras? Ali é MDF. Com MDF, mas só que não é aquele MDF branco, né? Ele segue a cor dos móveis da cozinha. Como aqui apartamento é tudo integrado, as cores dos móveis da cozinha e da área de serviço ali ficam juntas. Eu também estendi para o criatório para não ficar com a cor diferente. Quem tem possibilidade ali de montar só num cantinho criatório, não esquenta, pode montar com MDF branco, que ele é mais barato e não fica com aquela porosidade da madeira. Ali é só passar um pano úmido, às vezes eu passo um álcool, um cloro, alguma coisinha ali para poder limpar, que na madeira pura é mais difícil da gente higienizar. Com o MDF ele tem aquela capa plástica, né, e fica melhor de higienizar também. Realmente o espaço ficou bem dividido, muito bacana, muito bem organizado. E a temporada começando, né, Felipe? Botar os filhotinhos para nascer, né? Botar para nascer ali. Eu tô tendo problema agora, até mais do que no ano passado, porque as fêmeas estão muito quentes e não estão aceitando gala direito. E eu trabalho o dia todo na rua, então eu só tenho tempinho para botar para cruzar de manhã e no final do dia. Aí é um problema que eu tô passando agora. As fêmeas estão aprontando e não estão aceitando gala e acabam botando ovo branco, ou às vezes acaba até botando sem eu ver pedir gala. Então eu mostro ali o macho, ela não pediu gala naquele momento, mas eu não tenho tempo de ficar mostrando várias vezes no dia. Às vezes ela pede, não aceita ali na hora, eu não tenho como botar de novo, chego já à noite. Então eu estou começando a fazer um manejo diferente ali, de formar alguns casais para tentar facilitar a reprodução com alguns casais formados, mas vou deixar as fêmeas que pedem gala mais fácil para colocar o jubileu para galar. E as outras eu usei os outros 2 galadores aqui. Né? Um já é galador já do ano passado, o outro está iniciando a gala esse ano, mas já está galando fêmea também. Eu acho que todo criador passa por esse problema. Acontece isso também lá no criatório. Tem dias que eu passo o dia todo tentando ali cruzar determinada fêmea e não consigo. E assim, e nós que somos criadores, nós queremos ver ali o resultado acontecer. E às vezes isso deixa a gente estressado, pé da vida, porque a gente fica ali na expectativa de ver a cruza acontecer e não acontece. E o que o Felipe falou, de colocar casado, facilita para as pessoas que não têm tempo. Hoje eu já tenho mais tempo, então consigo acompanhar
o dia todo ali o andamento do criatório, das fêmeas aprontando. E eu já tive essa dificuldade quando eu não tinha tempo. Às vezes eu tentava ali de manhã botar para lá, não conseguia, aí ia trabalhar, às vezes a fêmea botava o sem gala e eu não conseguia cruzar ali. Do jeito que o Felipe agora colocou, botando junto, acho que vai facilitar a vida dele, ele vai conseguir ter mais sucesso. E a gente, né, Felipe, a gente tem que procurar se adaptar à nossa criação com o tempo que a gente tem, né? Adaptar é o principal. Até conversei com o Carlos Eduardo, que ele fez um vídeo agora essa semana falando de parar de dar o tenébrio, né, a questão de adaptar. Eu não posso ainda tirar o tenébrio daqui porque as fêmeas tratam pouco. Isso daí também, as fêmeas, você vai adaptando as fêmeas que criam melhor no seu manejo. Se a fêmea já cuida bem com estrusada e com farinhada, você consegue, com a ração de qualidade, tirar o tenébrio da criação, que é menos um problema que pode ocorrer ali nas aves. Eu gosto sempre de não usar o que pode trazer um problema, não é que vai trazer, mas eu gosto de não usar o que pode ter um problema, para evitar. O tenébrio, por enquanto, é essencial aqui, porque as fêmeas de tizil, elas não tratam bem, pelo menos as que eu tenho aqui, se eu não tiver o tenébrio. Mas os filhotes que são criados pela fêmea de curiote, às vezes eu pego um ovinho ali de uma fêmea que está quebrando o ovo, eu pego e boto o curió chocar, o curió não come o tenébrio e os filhotes desenvolvem bem. Então não é que a alimentação é essencial, assim, o tenébrio é essencial para o desenvolvimento do tizil. O problema que eu vejo é da fêmea realmente não, às vezes, tratar direito se não tiver o tenébrio, mas com o tempo você vai conhecendo o plantel, vai selecionando, aí a partir do momento que você já tem fêmeas que criam bem com a farinhada, com a estrosada, você consegue eliminar. Então, o principal é você adaptar o plantel, né? As aves ficarem adaptadas ao seu manejo e a gente não ficar mudando sempre, botando toda hora ave nova, ainda mais no meio da temporada que acaba mexendo com tudo. Então, assim, adaptar o plantel e paciência. As minhas primeiras aves aqui vieram lá do Carlos Eduardo tem 3 anos, né? Vieram 4, todos novinhos. Foi o Jubileu, mais 2 fêmeas e mais um outro também que ficou agalador, que voltou lá para ele, que é o Malfeitor, né? Que é eu acho que filho do Martinho. Eu acho que hoje aí é só 2 aves que não nasceram lá em casa, mas que também tem a genética do plantel, né? Sim, são só 2 que vieram de... Eu até peguei lá com você, né? Mas foi o Pablo de Pebetá, que também tem a genética do criatório. Então, mas são filhos, né, de aves que vieram suas. Acho que tem genética sangue do trombeto que eu falei, né? Eu não lembro, agora eu não lembro ao certo. E a questão da tenebra, o Felipe, eu sempre falava com você que eu achava que o problema que eu estava tendo era relacionado à tenebra. Por quê? Ali, a tenebra, galera, quem cria, é assim, quem tem costume de criar tenebro, faz tem um cuidado devido ali com a caixa de tenebra, porque a caixa de tenebra, ela dá muita bactéria. E às vezes... Principalmente fungo, dá muito fungo isso, ali. Quis dizer fungos. Portanto que quando tu vai peneirar ali aquele substrato, irmão, meu rosto fica todo pinicando. Se tá pinicando é porque tem algum problema, né? Ali tem, assim, como é poeira, né, é pó, e às vezes mofa também, tem esporo de fungo, e tem muito ácaro. Eu tenho alergia a ácaros. Então, para eu poder fazer a manutenção do tenebro, eu boto um óculos desses de usar em construção, né, aquele de acrílico, que protege até aqui do lado, e máscara, para não ficar inalando aquela poeira, porque senão meu olho fica todo vermelho, começa a espirrar, dá uma alergia, uma crise alérgica muito grande. Então, para fazer a manutenção, eu tenho que me proteger também. Então, mas eu tenho esse cuidado de estar sempre trocando o substrato, porque se você não trocar, a gente tem que sempre botar uma fonte de umidade ali, um legume, ou um algodão com água, cada um tem um manejo diferente, mas você tem que manter sempre a ração sem mofo. E uma quantidade pequena, que ali os tenébrios vão revirando, né, aquele substrato. Mas a partir do momento que você vê que tem muitas fezes dele, né, que fica aquela poeira mais escurinha, né, fina, então aquilo ali a gente tem que
de tempos em tempos, ou se der mofo, ou ver que está com muito dejeto deles, a gente peneirar para tirar os besouros e os tenébrios, jogar aquele substrato fora e colocar, né, um substrato novo e eles ali. Eu às vezes até deixo esse substrato que tira parado umas 2, 3 semanas, que ainda eclode muita coisa sem ovo. Aí depois eu peneiro para tirar e jogo fora. Mas a gente tem que ter esse cuidado, porque senão corre o risco grande de introduzir um fungo, uma bactéria, aí começa a dar diarreia, o filhote morre. Então o que puder evitar é sempre melhor. Então, ó, pelo que o nosso amigo Felipe está falando, você pode até usar o tenebro, mas o cuidado, Tem que ter cuidado com a caixa de tenebra tem que ser redobrado. E assim, é como o Felipe falou, ele procura eliminar as coisas que podem trazer problema para ele. Então, eu venho falando com o Felipe a respeito sobre isso, e assim, eu não tenho muita facilidade em criar tenebra, eu tenho essa dificuldade. Então agora, com esse novo jeito que eu comecei a criar, eu já tive sucesso nas primeiras, que eu tirei o tenebro, entrei com a extrusada da Mega Zoom, que é aquela que você pode botar um pouquinho d'água. Germinex. É Germinex. E a farinhada de ovos com mucilon, como é que é o nome daquele negócio de fazer cuscuz? Que é parecido fubá, amarelinho. Eu esqueço. É de fazer cuscuz amarelo. Aquele tem cuscuz. Milharina, cuscuz nordestino. Quem é nordestino sabe, eu sou filho de nordestino, comi muito cuscuz. Flocão. Então, Organil. E isso tem me trazido bons resultados. Então é aquilo que eu sempre costumo falar, Felipe. Cada um tem o seu manejo, mas a gente tem que procurar fazer aquilo que nos dá o resultado que nós almejamos. E por nós que reproduzimos, ver o filhote ali nascendo, aí começa a crescer e de repente morre, isso nos entristece, porque é um trabalho que é jogado fora, porque a gente tem que acordar cedo todos os dias para poder ali estar cuidando dos filhotes e ver eles morrendo, pô, nos entristece. Agora, quando tu faz um trabalho, que tu vê o filhote nascendo, ele desenvolvendo, crescendo, isso faz com que qualquer criador fique alegre com o resultado obtido. Então, eu procurei mudar e tem dado certo. Inclusive, num vídeo que eu postei ontem, a pessoa falou: Carlos Eduardo, tu não falou que era uma bactéria que estava no teu criatório que você tratou que deu resultado? Mas só que as pessoas esquecem, foi o que eu usei como exemplo. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, vai lá, come alguma coisa estragada, tu vai passar mal, vai tratar e vai ficar bom, certo? Se tu comer estragado de novo, o que vai acontecer? Vai ter outra vez. E o pessoal acha também que fazer o exame ali no plantel, eu faço aqui periodicamente. Mas você pode fazer um exame, não dá nada, e daqui a uma semana ter animal tendo problema, e você acha, pô, mas eu fiz o exame, não deu nada e agora está tendo problema. Só que você todo dia está botando uma alimentação que pode entrar uma contaminação. Na água também pode vir. Uma ave silvestre que possa chegar e pousar na sua gaiola, vem um pardal, uma rolinha, e defeca dentro da gaiola, o animal acaba contraindo alguma coisa. Uma ave nova que você bota no plantel, pendão, fruta, legume. Uma coisa que é controversa aí, que muita gente faz, até polêmico, mas assim, eu não boto aqui para minhas aves pepino, jiló, milho, eu não boto nada, pendão. É extrusada e farinhada, água em grit mineral, que nem precisaria do grit, mas entra ali como um enriquecimento ambiental, desgaste do bico também, então, mas não por necessidade nutricional. Só que quantas vezes a gente viu aí rolando na internet de um criador que morreu do nada 5, 6 aves, até fiz um vídeo sobre intoxicação esses dias, né, já tem um tempinho, que a única coisa diferente que colocou, se eu não me engano, lá o dele foi o pepino. Então, às vezes, você bota um legume que está com uma carga de agrotóxico grande, você intoxica suas aves. Então, isso tudo é uma possibilidade. Aqui no condomínio passa muito fumacê. Eu vou pegar um pendão e, por mais que lave, às vezes vem com aquele veneno, aí bota para as aves e acaba morrendo tudo. Então, eu evito
para não ter problema. Aconteceu uma vez, Felipe, eu estava conversando com um amigo lá de Minas e ele estava com 3 filhotes de coleiro dentro da gaiola e a fêmea cuidando. Aí tava conversando, ele mandou o vídeo e tal, aí ele foi, pegou um pendão, botou dentro da gaiola, saiu para andar de bicicleta. Passou 1 hora, quando voltou tava tudo morto. E eu sempre costumo falar pro pessoal, quando eu vejo um pendãozinho na gaiola assim, eu falo assim, cara, isso é perigoso. Você pode levar sua ave a óbito. Da onde tá vindo esse pendão? Então são coisas que se pode evitar e pode evitar de levar a sua ave a óbito. Os pássaros que nascem em ambiente doméstico, eu como Felipe, nós criamos só com estruzada e farinhada. E esse alimento, galera, são alimentos que foram desenvolvidos por profissionais para poder nutrir a ave. É igual antigamente o cachorro. O cachorro comia comida aqui sobra. Hoje não, hoje foram feitas rações apropriadas para os cachorros e eles só comem aquilo e tem uma vida normal. E assim também é com as aves. E semente, essas coisas, aqui nem tem, né? Igual peixe, alguma dessas sementes, nem aqui no Brasil tem. Então as pessoas têm... E é diferente também da semente fresca, verde, da semente seca, igual a gente dá o painço, alpiste, milho-alvo, vem tudo seco. O teor é diferente de uma semente fresca. O que a gente pega aqui é basicamente semente de capim. São esses tipos de capim aí que dão, é o colonião, marmelo, mas é tudo semente de capim, fresco. Só tem que ter esse cuidado, é o que ele come na natureza. São tipos de semente diferentes. Só que em ambiente doméstico a gente já está fornecendo isso na forma da ração balanceado. Porque na natureza também ele não come só a semente, ele come a semente ali que é verde, ele come inseto, ele marisca no chão, ainda mais o tizil. Quando era criança eu via muito, comendo formiga, sempre mariscando no chão, comendo inseto. Aí na gaiola a gente não consegue dar essa quantidade de inseto que ele come, então já tem que ser uma alimentação balanceada. E assim, eu sou assim, até contra, eu não uso aqui. Acho que hoje em dia não tem essa necessidade, o Carlos Eduardo usa, é uma maneira de cada um. Mas eu não gosto de fazer nada caseiro, eu não faço uma farinhada caseira, né? Eu não fico fazendo essas misturas. Eu uso o que já está industrializado, já teve um profissional que fez o balanceamento daquilo, né? Já tem controle de qualidade, a gente sabe o que está dando, então às vezes a gente muda para poder ver alguma coisa que é mais palatável, brave, só que a gente às vezes perde o quanto que está dando de proteína, né? De quanto que tem de energia, quanto tem de gordura. Então às vezes o filhote está desenvolvendo bem, mas se a gente dá também uma quantidade elevada, começa a sobrecarregar rim e fígado. Aí às vezes a gente vê o pessoal comentando que a ave de cativeiro vive menos. É que geralmente o pessoal usa uma alimentação forte demais que acaba sobrecarregando. Se a gente ficar comendo carne também direto, um teor de proteína alto demais, começa a dar problema. É verdade. Né? Principalmente em rim, né? As taxas aí, que a ave ainda não tem esse costume de se fazer um hemograma, um bioquímico, para avaliar a função hepática, a função renal, igual acontece com a gente, mas isso aí é uma coisa que aos poucos está desenvolvendo. Já tem profissionais que fazem isso, só que também para a gente fazer num plantel de aves grande é mais custoso, mas essas aves de ponta de campeonato, o pessoal já tem levado. Esses dias eu até indiquei lá o Diego, né, do Patriota, ele levou na clínica aqui do colega Renan. Falei com ele, cara, para o que você precisa de check-up, tá, o ideal é fazer um hemograma, fazer um acompanhamento. Eu indiquei, né, que é um profissional capacitado para fazer. Então, se a gente quiser procurar profissional para fazer, hoje em dia já tem. A questão mesmo é a gente adaptar, ter essa mentalidade que tem que fazer um acompanhamento, tá sempre fazendo os exames nas aves para evitar ter um problema. Que se você identifica ali que tem uma salmonelose, tem uma colibacilose, né, já está com a coccidiose num nível mais avançado, você identifica antes de começar a ter perda. Então isso é muito mais barato você manter fazendo os exames, vendo como está o seu plantel, monitorando, do que começar a perder animal para correr atrás de fazer o exame, para parar de perder depois ou ficar testando o remédio. Então são coisas que aos poucos, né, a criação vai melhorando. E tu tocou num ponto, Felipe, que é importante das farinhadas que são feitas caseiramente. Como eu falei, eu também faço, mas
A pessoa que faz essas farinhadas caseiras, que introduz ovo na farinhada, também tem que ter muito cuidado. Porque assim, tu não pode colocar uma farinhada dentro de uma gaiola 7 horas da manhã e tirar 5 horas da tarde. Ainda mais nesse período que nós estamos chegando, que é um período que começa a esquentar mais. Se tu botar uma farinhada que contém ovo de 7 horas da manhã até 5 horas da tarde dentro da gaiola, você vai ter problema. Então, para usar esse tipo de farinhada no seu plantel, você tem que estar em casa, porque não pode passar muito tempo dentro da gaiola. Botou 7 horas, no máximo 9 horas, tira. Isso se não tiver muito calor, porque quando está muito calor, vai estragar e vai te dar problema. Então, são manejos que dá para fazer, mas tem que ter cuidado para não botar em risco o teu plantel, porque ovo, muito tempo exposto, estraga. Estragou, teu pássaro come o alimento estragado. Provavelmente vai ter problema. Então são essas situações que tem que ser vista pelo criador para não levar problema ao seu plantel, né, Felipe? Porque os adultos, no máximo, ali vai dar uma diarreia, depois resolve. Mas o filhotinho dá uma diarreia fatal. Ele fica um dia com diarreia, vai desidratar rápido. Aí ele já fica mais molinho, a fêmea não alimenta e acaba morrendo. Então são cuidados que a gente precisa ter. A Germinex, que ele usa, muita gente usa seca, mas você pode usar ela úmida também. E se você umedece a Germinex, mistura com um pouquinho de farinhada, já tem um teor de proteína alto, você não precisa introduzir o ovo, porque geralmente essas caseiras, apesar de usar mucilon, outras coisas, a base é o milho, né? Então o milho ele tem um teor de proteína baixo, tem energia, então você precisa misturar com o ovo para acrescentar proteína. Só que a gente não tem essa noção do quanto que está entrando de percentual de proteína ou não, para não dar um percentual alto demais nem baixo. Eu não costumo usar Megazoo aqui, porque eu não fico mudando muito de ração. Então eu uso a Nutrópica, que na época que eu comecei eu tinha mais facilidade para comprar. Eu tinha loja, já revendia lá, então eu uso a Nutrópica. Eles têm na mesma linha de reprodução a Eggmax. Então a Eggmax eu deixo seca na gaiola da fêmea, quando está com filhote, mas também umedeço ela, a bolinha incha um pouco, eu misturo um pouquinho da farinhada e boto na unha. Mas eu também boto a extrusada seca, a Eggmax seca, e boto também a farinhada seca num coxinho. Só que o úmido facilita para a fêmea fazer aquela papinha e dar para o filhote. Mas, para mim, eu tenho tranquilidade de botar de manhã e tirar à noite, porque eu não estou acrescentando o ovo. Esses industrializados, a gente consegue só umedecer e ele passar o dia todo sem azedar. Só não pode ficar deixando para um dia para o outro, lavar a unha. Então, são cuidados que a gente precisa ter para evitar perda. Porque às vezes a pessoa está empolgada, está reproduzindo, está tirando um monte de filhote, daqui a pouco do nada começa a morrer. E aí alguma coisa ali que falhou na criação. Tu tocou num ponto, Felipe, a questão do filhote ficar desidratado. Então, esses dias eu estava observando lá, tinha uma fêmea com 2 filhotes, e eu percebi que os filhotes estavam ficando desidratados. O que eu fiz? Eu tirei, botei na estufa e comecei a tratar deles na palheta. Então, galera, são esses detalhes que o criador tem que observar, que vai fazer toda a diferença. Se eu não tivesse observado que aqueles filhotes estavam ficando desidratados, eles iam morrer. Ah, por que, Carlos Eduardo? Eles estavam ficando desidratados. Provavelmente a fêmea estava alimentando ele pouco, não estava levando água ali para o filhote e ele estava desidratando. Ah, mas como é que eu vou saber que o filhote está ficando desidratado? Só de você olhar a tonalidade do filhote, você consegue observar. Porque quando o filhote está bem hidratado, ele fica com a pele mais brilhosa. E quando ele está desidratado, tu olha para o filhote, ele está ressecado. Então tu entende que ele está desidratado. E se você não tirar, você vai perder o filhote. Você percebe pela pele, pelo brilho do olho, ele vai ficar com o olho mais fundinho, mais seco. A pele mais enrugada, perde aquele brilho na pele, você já percebe que não está legal. Só que quem tem tempo para poder tratar, tudo bem. Aí entra aquilo que a gente falou logo no início.
é selecionar o plantel. Cada vez mais a gente ter fêmeas que criem melhor, né? Ficar com fêmeas, né? Filhas de fêmeas que criam bem. E nesses anos, né, selecionando, você vai melhorando o êxito. O negócio é sempre, cada ano, ser melhor do que o ano anterior. Eu comecei aqui com 4 tizios novinhos. Aí na primeira temporada consegui tirar uns filhotes que morreram todos. As fêmeas sem tratar direito, eu não tinha como ficar tratando no bico. Aí na segunda temporada de reprodução já tiraram os filhotes. Agora eu estou na terceira temporada ainda, né? Aumentei a quantidade, mas dos primeiros reprodutores são só 2 fêmeas e um macho. Então devagarinho a gente vai melhorando o plantel, né? Com vocês também vai ser a mesma coisa, vai ter perda, vai ter problema, vai ter fêmea que quebra ovo, que come, que joga ovo fora, bota o ovo fora do ninho, que nasce filhotinho, ela fica espantada na gaiola. Então, com o tempo, a gente vai selecionando o plantel. Não é toda fêmea que vai criar bem também em gaiola. Tem outras vezes que viveiro é mais fácil. Tem muita gente que reproduz em viveiro também. Então, devagar, né, a gente vai... O negócio é ter paciência. Não dá para ficar mexendo nos bichos toda hora, achar que de uma hora para outra vai ficar tudo bem, que a filhota logo no primeiro ano vai fazer tudo direito. E devagarinho a gente vai... O negócio é ter paciência. Tem que curtir, gostar dos bichos e ir melhorando para cada ano ser melhor. Tu já queria quanto tempo já, Tizil, assim, em gaiola? Produzindo, acho que já tem 7 anos. E assim, então, cada ano é melhor do que o outro. Verdade. E tudo que o Felipe falou aqui, eu já tive muito problema com reprodução lá no meu criatório. Mas, conforme o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo a observar cada vez mais. E uma coisa, Felipe, que acho que leva muitos criadores a não ter êxito, é a falta de paciência, ansiedade. Eu, quando comecei a reproduzir, eu era muito ansioso, então eu atrapalhava muito a minha criação. Eu mexia na hora que não era para mexer, eu mudava de gaiola na hora que não era para mudar, e isso trazia problema para a criação. Então, galera, e assim, quando você começa uma criação do zero, igual o Felipe começou na criação de tizil com filhotes novos, o desafio é ainda maior. Por quê? Você não sabe qual vai ser o comportamento daqueles filhotes, se quando eles chegarem ali na idade madura, na idade de reprodução, eles vão reproduzir direito. Então é um desafio ainda muito maior. Agora, quando você já tem um plantel, igual eu já tenho há 7 anos, e conseguir selecionar algumas fêmeas que criam, acaba se tornando mais fácil. Então, todo começo de qualquer coisa que você venha fazer é desafiador, tem os seus desafios, mas você tendo paciência, o fundamental é a paciência. Se você tiver paciência, você vai conseguir alcançar os resultados que você almeja. Qual é o resultado que nós almejamos? Ter pássaros que reproduzem, ver os filhotes nascendo, crescendo e cantando, igual o Ragnar está aqui cantando. Foi um filhote que nasceu lá em casa, filho do Energia, bisneto do Trombeta. Então, não é de uma hora para outra, tudo tem um tempo, mas é só ter paciência que você vai conseguir os seus objetivos. E o Felipe está nesse processo. Devagarinho, eu já crio curió há mais tempo, eu crio passarinho desde criança, né? Aí quem acompanha já viu os vídeos, né? Eu já falei algumas coisas antes. Mas eu crio desde criança, mas com os cispais, né, que depois que eu parei de criar, fiquei criando só domésticos, exóticos. Quando eu voltei foi só com curió. Mas o passarinho de infância que eu mais criei foi tizil e coleiro. Por enquanto eu não crio coleiro, porque eu não tenho tempo para ficar indo lá no Ibama, buscar anilha, tem que ficar comprovando, ir correndo, pegar, que senão depois não entra no pé do filhote. Então, por enquanto, eu ainda não comecei, né, com o coleiro por isso. Mas com o tizil eu comecei, que é gosto já de criança, e devagarinho vai indo. E a dificuldade que tem, né, para pegar essas aves, a gente não saber como vai se comportar depois, é grande. Só que a vantagem de pegar novinho é que ele já vai crescendo adaptado ao ambiente. Às vezes o animal está adaptado ao ambiente, a gente muda, ele não se adapta no outro. Meus curiós já vieram, né, de mudança aqui para o apartamento. Os tizils eu já comecei a criar aqui na região. Era no outro apartamento ali, depois eu vim para esse. Mas o tizil, no caso,
eu tô começando a criação devagar. E outra que é pior, levar pro torneio, né? Então você reproduzir, o macho tá aqui, as fêmeas ali do lado, né? Hoje ele tá meio devagar. Carlos Eduardo chegou aí, trouxe o outro, ele tava cantando, mas já tá meio devagar aqui, deu uma parada. Amanhã tem um torneio em Bangu. Aí vamos ver como é que eles vão se comportar, fazer o manejo com a fêmea ainda, mas é muito piado. O criatório fica logo aqui do lado. A gente está aqui, deve estar dando para sair os piados das fêmeas ali. Então o animal também, escutando esse piado todo dia, quando você vai fazer um manejo para torneio é complicado. Às vezes passa de fêmea é fácil. Então você reproduzir, puxar para a roda, né? Ter os filhotinhos ali, que fica piando. Tudo isso fica mais difícil, mas não é impossível. Né? Devagarinho o plantel vai se adaptando, a ave já crescendo nesse ambiente fica mais fácil. Às vezes pegar um passarinho pronto assim, deixar aqui no criatório direto, né? Aqui ficar escutando fêmea piando, daqui a pouco o bicho está passado, já não está tão quente dessa forma. Então a gente tem que ter a noção do que a gente está fazendo e o que é certo, o que é errado, o que a ave vai precisar de mais tempo para se adaptar. Que com certeza a gente deixar num ambiente separado é melhor, né? Não deixar ele tão perto da fêmea. É um ponto que eu queria tocar, falar de reprodução e torneio. Eu tinha essa concepção de impossível reproduzir e levar para torneio no mesmo ambiente, mas isso vem mudando, porque você tem que adaptar o pássaro ao espaço que ele tem. E hoje, tu já foi lá em casa, tu sabe também que eu tenho um espaço que não é muito grande, e no começo eu não puxava pássaro para torneio, que eu entendia que essas duas situações ficaria difícil, mas isso vem mudando, porque o próprio Felipe começou a puxar para torneio, começou a me incentivar, e eu comecei a puxar o trombeta, já consegui ganhar alguns troféus com trombeta, fazendo esse manejo de reprodução e torneio. O que eu entendi nessa questão de reprodução e torneio? Que eu consigo levar o meu pássaro que gala para torneio, mas eu não posso deixar ele na gaiola que ele gala, que é na gaiola de galador. Eu vou para dentro do criatório, coloco ele para galar na gaiola de criador, na gaiola de galador, e depois volto com ele para a gaiola dele. Por quê? O território é a gaiola dele. Então, a partir do momento que ele entra no criatório e gala e volta para sua gaiola, ele que ele entende? Opa, aqui no meu território quem manda sou eu. Já fui lá, cruzei café, eu voltei e estou aqui cantando novamente. E assim está sendo feito com o Ragnar. O Ragnar é um pássaro que tem 2 anos, já levei ele para o torneio, ele chegou lá, cantou, mas travou. Mas é um pássaro que tem potencial para fazer essas duas coisas, galar e cantar no torneio. Já galou também, já galou algumas fêmeas lá no criatório. Hoje eu trouxe ele aqui no Felipe, ele está aqui cantando, vocês podem ver desde o começo do vídeo, ele saiu de casa cantando. Então estou adaptando a ele esses 2 ambientes de reprodução e torneio, mas não é fácil, como o Felipe falou. Não é qualquer passarinho que vai fazer as duas coisas, ele tem que adaptar, ele tem que estar acostumado a cantar bem com um monte de fêmea junto. E de repente a gente não vai conseguir deixar o passarinho o ano inteiro fazendo isso, né? Ele pode esfriar em alguns momentos, o jubileu mesmo hoje já está mais parado. Então tem dia que está cantando muito, tem outro dia que já está cantando menos, mas aí a gente bota para galar, tira. Com o tempo vai acertando, a ave vai pegando maturidade também, o trombeta já tem uma idade vai fazer 6 anos mais avançada, o jubileu tem 3 anos. Então agora, e ele não fez muda esse ano ainda, de repente depois da próxima muda ele já pode vir mais firme, o animal vai ficando mais experiente também e a gente consegue fazer um manejo melhor. Mas o Ragnar é bisneto do trombeta, né? Eu tenho aqui o grilo que é bisneto do trombeta também. Ele é neto ou bisneto? Ele fez 2 anos, ó, dia 10/10/2020. O grilo tem 1 ano e meio para 2 anos, ele não fez 2 anos ainda. 2 anos e 5 dias. Então, ele é bisneto do trombeta também. Se eu não me engano, é até filho do Energia também ele. O Energia é... O Energia é filho do bombeiro. Isso, só é com outra mãe. Mas o grilo ele já está começando a cantar em roda.
eu comecei o manejo também, e aqui o passarinho só fica dentro de casa, não leva em mato, não leva em lugar nenhum. Então já estava cantando bem em casa, passarinho passando 25 no minuto, às vezes 27. Aí levei para a roda, ele não cantava, não saía de casa, ficava espantado. Aí depois começou, já eu botava sempre antes de iniciar a roda, botava na mesma estaca do jubileu, aí quando eu ia entrar com o jubileu na roda e tirava ele. Depois de umas 3 rodas já começou a cantar lá. Agora eu já faço manejo com ele na fêmea, eu tiro ele da capa dupla, pendura e ele já abre canto na hora, mas ainda não finalizou. Mas é a questão do passarinho ficar assustado, ficar brigando muito, é a questão da gente, até em casa também, às vezes ficar fazendo um manejo de colar os dois ali numa quarta-feira para deixar cantar, né? Fazer uns manejos em casa também, quem tem mais de um, para ir treinando a ave para poder participar do torneio. Esse manejo também é importante. O jubileu até começar a cantar legal em torneio demorou, porque assustava com tudo, ia mexer na estaca, assustava. Então todo esse manejo também, às vezes não é do passarinho não ser bom para torneio. Às vezes a gente não está acostumando ele nem a manejar para fazer um passeio na rua, cantar em qualquer lugar. O bicho assusta com tudo, fica brigando muito. Então é tudo, às vezes a gente tem que tentar extrair o maior potencial da ave pelo manejo, né? Não é que o manejo vai fazer milagre, mas a gente com o manejo vai conseguir extrair o maior potencial, né, que a ave tem geneticamente. Tem passarinho que é rápido, você vai fazer o manejo nele e vai conseguir extrair aquilo. Agora, um animal que não é de cantar rápido, por mais que você faça um manejo que vai melhorar aquilo ali, ele não vai ficar dando 400 cantos. Então, isso daí na seleção genética, a gente vai fazendo aos poucos. Né? Hoje em dia a gente já está vendo aí, antes era difícil um tizil dar 300 cantos, né? Aí agora, quantos já estão dando 300, já tem outros dando 400, já tem dando 450 no pulo. Né, que cantar parado é mais fácil, mas já tem dando mais de 450 no pulo. Então isso faz parte da seleção e cada vez mais vai estar aumentando. Já tem muito coleiro aí dando 200, 250, né? Então na seleção trinca-ferro também passando de 200. Nessa seleção genética cada vez vai ficando mais fácil adaptar e assim, a gente não pode nem ficar falando de ave mateira e tudo, que isso aí todo mundo já sabe que é ilegal, que não se faz. Então a gente precisa dessa seleção genética na criação para poder melhorar no torneio também. E hoje em dia, né, Felipe, tem muitos pássaros que nascido em ambiente doméstico que está trazendo um resultado muito bom. A gente vê o Patriota. O Patriota é um pássaro que nasceu em ambiente doméstico, ele já deu 454 cantos cantando de pulo. Não é cantando parado, cantando de pulo. Eu acho assim, é o meu ponto de vista, é a minha opinião, o pássaro, o tizil, ele tem que cantar de pulo. Qual é a natureza do... Ah, mas o bicho, igual outro dia o rapaz falou pra mim, ah, mas só que o tizil na natureza canta parado. Canta parado porque não tá pronto. E quando tá frio, né? Se o animal estiver pronto, ele acaba cantando de pulo. Faz parte da fibra dele, né? No canto ele cantar de pulo. Mas, da mesma forma do coleiro, que ali o coleiro chuva fica cantando frio, parado num canto e conta canto, né, isso aí é parte do regulamento lá do torneio. Mas a gente que seleciona, que gosta e tudo, a gente seleciona a ave cantando de pulo. Então, eles cantam de pulo, canto parado, e tem a questão de complemento de canto também. Às vezes um passarinho que dá 2 cantos subindo e descendo, ele dá até um intervalo de canto maior do que um passarinho que canta parado, e conta como complemento de canto. Aí um passarinho que canta parado, dá um canto logo seguido do outro e conta 2 cantos. Então tem algumas coisas que ainda precisa ajustar, de quanto tempo tem que ter ali de intervalo, se o animal tem que fechar o bico. Porque o que canta, dá um canto subindo e um canto descendo, ele também está dando ali num pulo 2 cantos. E às vezes com espaçamento maior. E por que a gente não conta 2 cantos? Né? Então isso aí ainda, a questão de regulamento é meio complexo, depende de federação fazer o registro, né, da regra. Ainda não tem no tizil, né? A gente está batalhando aí para ter mais rodas legalizadas. A gente já faz o torneio aí na ordem, né, incentivando o clube a fazer as rodas. Agora vamos começar já com a roda também em Bangu. Então, os clubes fazendo os torneios legalizados vão incentivar também o pessoal a ter ave legalizada participando,
a gente acabar com essa coisa de ficar forçando anilha em bicho, fazendo coisa errada. A gente tem que seguir o certo, não tirar animal da natureza. Já está sumindo o que tem aí, né? Hoje em dia a seleção genética tem no curió e no bicudo, ninguém quer um passarinho de mato, todo mundo quer um passarinho já de genética selecionada, né? Que tem uma quantidade de canto, facilidade de aprendizado das notas, e com o tempo nas outras espécies também vai seguir, mas depende da gente fazer o negócio certo, né? Que ficar fazendo errado, já tem muita gente aí fazendo e a gente sabe o que acontece, né? Então, quem quer fazer tudo direitinho, não ficar tendo problema com órgão ambiental, isso depende também da força aí dos clubes, das federações, da gente conseguir aí daqui a pouco incluir o Tizil também no campeonato estadual, que já tem estados que fazem estadual Tizil no sul, eu sei que tem em Santa Catarina, no Nordeste, se eu não me engano, já tem também. E quem sabe daqui a pouco mais estados fazendo os estaduais, a gente não consegue também botar o Tizil no nacional. E eu tenho esse ponto de vista, né? Quanto mais gente criando, mais incentivo de competição e tudo, mais gente vai ter interessado em criar, participar do hobby. E essa criação, né, tudo que gira em torno disso também acaba crescendo, né? E nós que criamos de uma maneira legal, nós somos os maiores incentivadores da criação amadorista, né? Porque eu lá no criatório eu tiro 35 filhotes e esses filhotes são doados para outros criadores. E com isso a gente vai aumentando a quantidade de criadores legalizados. E Felipe, as pessoas fazem essas coisas erradas e não têm a noção da besteira que pode dar isso. Porque se o órgão ele pegar um pássaro com a anilha adulterada, isso dá uma cadeia muito grande, mas as pessoas não têm esse conhecimento. Mas só que a norma, as regras estão lá dentro do próprio sistema. Se você não ler e depois você cometer alguma daquelas infrações, você vai ser punido. E não adianta falar que não sabia, porque tá ali. Você não sabe porque você não se atentou. E assim, eu tenho eu não gosto de pegar pássaros de qualquer pessoa. Geralmente eu procuro, quando eu pego, repatriar as aves que nasceram lá em casa, ou então de pessoas que eu conheço, assim como você que adquiriu os filhotes lá do criatório, outras pessoas como o Brito, o Pablo de Piabetá, são pessoas que receberam doações de filhotes lá do criatório e hoje reproduzem, e são dessas pessoas que eu vou pegar a receber doações para que eu não possa ter problema, porque a partir do momento que você recebe uma doação de um determinado criador e esse pássaro ele está com algum problema na anilha, quem vai responder vai ser eu que recebi a doação, porque não adianta chegar para o Ibama vai lá em casa, eu recebi a doação de fulano de tal, o problema é seu. A responsabilidade é sua. Mas eu não sabia. Por que você não pegou sua ave e levou lá no Ibama para poder ter a averiguação? Eu não me inteirei muito ainda, mas parece que a Capri já está disponibilizando esse certificado, né? Para quando você vai adquirir uma ave, eles têm lá um padrão das fotos que você tira ali da anilha, manda para eles para emitir um laudo, né? Se eu não me engano, a Capri já está começando a fazer isso agora. Não sei se ainda está em teste, né, se já disponibilizaram, mas já estava com andamento nisso, porque você é responsável depois que você aceita o registro. Então o ideal é fazer, né, tirar esse laudo para poder transferir com tranquilidade. E também, além da questão de adulteração de anilha, que depois está na tua mão, a responsabilidade é sua que está com a ave no registro, também tem as outras questões de você pegar às vezes um criador que não cuida bem das aves, que tem uma doença ali no plantel, você acaba introduzindo essa doença no seu, né? Usa muito antibiótico, aquele animal ali já tem uma resistência grande, né, no organismo dele a determinados antibióticos. Então, como eu faço os exames, né, tem outros colegas aí que fazem também, participo de grupo de veterinários aí que a gente está sempre conversando, né? Tem o Flávio aí, o Flávio Mendonça, que a gente vai até conversar com ele. Ele tá para vir pro Rio aí de novo, a gente tá sempre trocando ideia. Cara, vira e mexe, pega uns exames
O animal com resistência a tudo, e cada antibiótico pesado já está dando resistência a amoxicilina, clavulanato, a enrofloxacina. E assim, você chega uma hora que vai tratar com o quê? Né? Aí tem que partir para medicação injetável, e você pegar uma ave de um criador desse, que costuma ficar tratando, dando antibióticos de qualquer forma, você de repente está trazendo aquela bactéria ali que está resistente a tudo, introduzindo no seu plantel, e às vezes aquela ave está resistente já, né? Ela é um portador assintomático, está subclínico nela. No seu plantel faz um estrago danado. É igual gripe índio, né? Chegar lá uma pessoa no meio da aldeia, passa uma gripe e morre um monte. Pega todo mundo. Então, às vezes, no plantel daquela pessoa que já morreu tanta ave, já usou tanto antibiótico, vem uma ave para o seu plantel, aí introduz aquilo ali, é um problema sério. Então, são cuidados que às vezes a gente não se atenta e dá problemas sérios na criação. E nessa parte aí que a gente está falando das anilhas, um problema legal grave, que aí vai pagar multa, vai ter o registro bloqueado, pode dar até prisão, né, porque está com adulteração de selo público. Então é um problema muito grave, é um crime ambiental. Então a gente tem que fazer a coisa certa. A gente sabe que tudo que é ligado aí à legislação ambiental tem uma fiscalização maior, tem uma punição mais rigorosa, mas a gente que gosta tem que seguir o negócio todo direitinho, porque depois que bate uma fiscalização e pega errado, não adianta reclamar, falar que o órgão exige demais, as regras estão ali, né? A gente entrou no jogo, tem que seguir a regra, né? Não dá para alegar que não conhecia a regra, que a regra não é justa, a gente vai fazer conforme for. A parte da justiça a gente tem que ver com os nossos representantes aí, né, os deputados estaduais, deputados federais, quem que vai representar a gente para poder melhorar as leis. Porque senão não adianta, a lei está ali, a gente tem que tentar colocar as pessoas que vão ver para a gente, né, para poder facilitar, botar uma regra mais flexível, que tem coisas que são complicadas, pô. A gente vincula, pede o anel numa fêmea, aí não está podendo transferir de fêmea, agora aqui no Rio já dá. Tem outros estados que só podem tirar 15 filhotes. Por uma ave, às vezes, ameaçada de extinção, você ficar jogando ovo fora, podendo reproduzir. Não tem lógica. Como que a gente está conservando, evitando a ave de reproduzir? Então, são coisas que não entram na minha cabeça, né? Você quebrar um ovo ou não deixar o macho ali cruzar com a fêmea para ela botar o ovo branco, sendo que a gente podia estar tirando aquele filhotinho e o órgão proíbe. Mas isso depende da gente, né? Votar nos representantes certos aí que vão lutar pela classe. É verdade. E a expectativa pro torneio amanhã, Felipe? Amanhã o Felipe vai puxar pra torneio, o Ragnar tá cantando. Amanhã não sei se vai ficar legal, né? Domingo passado o Jubileu já entrou choco, né? Cantando nada. Hoje ele já amanheceu aí meio parado, tá ali do lado, não tá dando um canto. Mas no domingo ele não cantou nada, na segunda amanheceu cantando. Vamos ver se amanhã ele já amanhece mais animado, fazer um manejozinho com a fêmea, aí dar uma ativada nele. Passarinho é fogo. Quando o bicho não quer cantar, às vezes não tem o que fazer, a gente tem que esperar o momento dele. Às vezes a gente faz os manejos e às vezes não dá certo, porque ali aquele momento o pássaro não quer cantar. Então manejo é para ser feito e o resultado uma hora vem. Então a gente tem que procurar fazer o manejo ao qual o nosso pássaro ele se adapta melhor, e a gente só vai saber qual é tentando fazer. A gente começa a conversar de passarinho, o tempo passa e vai passando, e a gente vai falando, mas é sempre bom estar trocando ideias com quem tem conhecimento, que tem algo a nos passar. E a gente que cria em qualquer área da nossa vida, a gente nunca sabe de tudo, a gente tem que estar sempre aberto a aprender, ter a humildade de estudar sempre. De né? estudar, e as coisas mudam, aparecem medicamentos novos, mais estudo em cima de alimentação, em cima das doenças, né? E a ave ainda tem muita coisa que não tem nem parâmetro ainda, né, de determinados exames, então está tudo avançando. Então a gente, até como profissional também, está sempre estudando para poder ter um conhecimento maior
e o criador também, que antigamente não existia ração extrusada, era tudo farelado, né? Teve a peletizada, já está na extrusada, daqui a pouco inventam alguma outra coisa diferente. Então está sempre surgindo coisa nova, manejos novos também, né? De pessoas que vão ali testando e ver que vai dando certo. Então a gente tem que estar sempre se atualizando para poder aprimorar, né, a criação. A gente vê hoje umas aves que são criadas aí com extrusada e farinhada como que empenação. Eu não tenho aqui problema de muda de pena, muda de bico, não tem problema de nada disso. Quem tem problema é porque não está dando a alimentação correta. Ah, mas eu dou alimentação boa e está dando. Então não está boa. Não dá para a gente falar que está e está aparecendo problema. Alguma coisa ali está ocorrendo. A alimentação é boa e mesmo assim está. Então está com problema de absorção no intestino, alguma coisa assim. Mas problema tem. Né? Que só no alpiste, o bicho, né, só na semente, não fica com uma empenação bonita. A gente vê a diferença. Você vê ali um do lado do outro, a diferença que é grande. Quem fala que só na semente vai, não vai não. E o bicho às vezes não come uma farinhada legal, aí tem que dar botando polivitamínico na água. Né? Algumas coisinhas ali a gente tem que dar um tenebro, dar outras coisas para poder melhorar. É verdade, tem muita gente que tem esses problemas de ficar o pássaro com muda encruada, o bicho fica com as penas feias e às vezes é deficiência de alimentação, né, filho? Então a pessoa tem que procurar fazer sempre o melhor para sua ave, sempre porque as nossas aves, elas dependem de nós, ela não tem como sair, ainda mais as aves que nascem em ambiente doméstico, elas se alimentam daquilo que nós damos, então ela depende do nosso manejo, depende do nosso tratamento no dia a dia, para que ela tenha uma vida saudável e uma vida melhor dentro da gaiola. E lembrando, pessoal, que assim, as aves que nascem em ambiente doméstico, se você pegar um bicho desse e soltar, ele morre. E é um crime, um crime, né? Está lá na legislação, você não pode soltar nenhuma ave, e se fugir tem que comunicar com o órgão também, né? A ave anilhada tem no registro, então tem que comunicar o órgão. Se eu não me engano, tem que fazer o registro lá de ocorrência, que é um desvio de selo público. E mesmo que você pegue ali uma calopsita que é doméstica e solte, você introduzir qualquer tipo de animal em ambiente selvagem, né, você fazer essa soltura, é um crime. Né? A gente não pode nem soltar silvestre, nem soltar doméstico. E tem a questão da ave morrer, porque não vai achar aquele alimento na natureza que ela não está acostumada a procurar. Tem os predadores que podem se alimentar também, né, acabar comendo esse animal. E você pode estar introduzindo uma doença, igual a gente falou que introduz uma doença no nosso plantel, a gente introduzir naquela população da região. E daqui a pouco vai ir passando para as outras aves e acabarem morrendo. Então, por isso que os órgãos ambientais fazem esse controle. Já teve matéria aí de canário peruano que entrou aqui no Brasil, teve que fazer o sacrifício, né, fazer a eutanásia de todos eles, porque você não pode soltar aqui para você não enviar isso para outro país. Tem uma legislação também que é complicada, outro país de aceitar, então é o método que eles utilizam. A gente não pode fazer, então todo mundo que diz que pode, coitadinho do bicho que está preso, ele já nasceu, né, dessa forma. Tem gente às vezes que num apartamento com uma varanda desse tamanho tem um labrador, né, tem um cachorro de porte grande, o bicho também é legal? Não é, a gente faz o melhor que pode, né, criar em gaiola adequada, alimentação adequada, mas são animais que já foram nascidos e criados nesse ambiente, a gente não está tirando da natureza. E da mesma forma que a gente não pode tirar da natureza e botar na gaiola, os animais que são nascidos em ambiente doméstico, a gente não pode também introduzir na natureza. Então, concluindo, os que estão soltos, tem que ficar solto.
e os que nasceram em ambiente doméstico, eles têm que ficar em ambiente doméstico. Por quê? Como o Felipe falou, você soltar um animal desse na natureza, que foi nascido em ambiente doméstico, se esse animal tiver algum problema, você pode dissipar toda aquela fauna por causa de uma irresponsabilidade de um criador. Então, não se deve prender os que estão na natureza e não pode soltar os que nasceram em ambiente doméstico, porque isso é crime e se a fiscalização souber, você vai ser punido por isso. Realmente, a gente não... Sim, tem que seguir a regra do jogo, é o que eu falei antes. A gente tem que pegar lá a instrução normativa do IBAMA e ler. Se é justo ou não é justo, não é a gente que decide, né? Então a gente só tem que seguir o que é para ser feito. Tem gente que acha legal reproduzir, pegar os filhotinhos, soltar, isso daí, e tem gente que ainda filma e bota na internet, né? Então já está produzindo prova ali, a hora que receber lá o fiscal batendo na porta, já não tem nem mais o que falar. A gente tem que preservar o que está na natureza, né? E devagarinho a gente vai melhorando a criação, né? Já tem bastante gente hoje em dia criando tizil de forma registrada. Eu escuto muita gente falar que a maioria dos tizil são tudo ilegais, mas não é verdade, tem muito tizil registrado legal, que a gente precisa de mais torneio, né, registrado, né? Os clubes que têm a licença organizando as rodas e também os criadores participarem, né? Porque não adianta lá, igual às vezes a gente faz, né? Tem um torneio lá na Orge e dá 10 gaiolas, 15 gaiolas, então a gente precisa também procurar os locais que fazem tudo de forma legal, até para a gente não ter problema com fiscalização, que você tem uma ave legal e está em um local que não tem as licenças, né, necessárias, a gente também vai responder. Então, o que a gente tem que fazer é sempre o melhor possível, tanto para a ave quanto para a gente também, né, para não ter nenhum tipo de problema aí com fiscalização. Eu acho que a gente já falou demais. Bastante. Eu quero agradecer aqui o Felipe pela oportunidade de estar aqui na casa dele, de conhecer o espaço dele e de poder estar aqui falando um pouquinho no canal dele a respeito do trabalho que nós fazemos na criação de tizil. E para mim é uma satisfação muito grande estar com alguém que entende, que vai agregar alguma coisa, não só para mim, mas para as pessoas também que nos acompanham. Para mim foi uma experiência muito positiva poder estar aqui hoje com o Felipe. É isso aí. Obrigado, Felipe, pela oportunidade. Valeu. A gente já está tentando marcar bastante tempo, né? Sempre acontecia uma coisa, acontecia outra, mas tem que ser assim. Já ontem eu liguei para ele, vamos fazer amanhã? Dá? Já tem que ser assim. Vamos e... Não, amanhã dá, então vamos embora. E vamos ver se depois a gente... Hoje em dia tem a facilidade aí também da internet, né? A gente já fez um testezinho com a live da outra vez. A gente conversar, bater papo aí com vocês, entrar as perguntas, a gente aí respondendo ao vivo. Chamar outros criadores também, de repente fazer uma live aí com 3, 4 pessoas, né? Que esse formato também da gente tá conversando, né? Ainda mais com vocês aí interagindo também, a gente respondendo na hora. Aí acabam surgindo assuntos, vai tirando dúvida, né? E sempre uma coisa, né, agrega para a outro também, né? Por mais que você tenha já experiência, né, bastante experiência numa área, numa parte, sempre aparece coisa nova, a gente está sempre aprendendo. Às vezes a pessoa já faz um manejo ali que de repente aqui para a gente seria melhor. Eu mesmo já estou fazendo um manejo agora de criar casado, porque eu estou vendo outros criadores tendo êxito fazendo assim, e eu estou tendo problema em fazer galar. Então, dessa forma, a gente vai adequando e é nessas conversas, vendo o que um está fazendo, o outro está fazendo, e a gente vai avançando aí no hobby. Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Valeu. Valeu, um grande abraço. Tamo junto.